E suas pernas doem ao caminhar? Nem sempre é por causa da idade. Sei que muitas pessoas idosas, ao sentirem incômodo nas pernas, cansarem-se rapidamente ou notarem cãibras ou dormência, pensam: bom, já tenho certa idade, é normal. Mas hoje quero lhe dizer algo importante. Não, nem sempre é normal, e muito menos inevitável. Às vezes, aquela dor que aparece ao caminhar, aquela sensação de fraqueza ou aquela queimação que você sente nas panturrilhas, não tem a ver com o envelhecimento em si, mas com algo muito mais silencioso e tratável. Existe uma deficiência que afeta milhões de pessoas idosas no mundo todo, uma carência que não se mostra facilmente, mas que está por trás de muitos sintomas confundidos com a passagem dos anos. O mais perigoso dessa deficiência é justamente isso: passa despercebida. A maioria das pessoas a ignora durante anos, até começar a perder força, mobilidade ou até mesmo a independência. E o mais frustrante é que, muitas vezes, nem os médicos a detectam a tempo. Por quê? Porque os sintomas são vagos, se parecem com muitas outras coisas, e ninguém pensa em olhar um pouco além. Neste vídeo vou lhe contar exatamente qual é essa deficiência, como atua no seu corpo e que sinais você deve observar. Também vou mostrar como você pode revertê-la, de maneira natural, por meio da sua alimentação, da sua rotina diária e de seus hábitos. Porque não se trata apenas de aliviar a dor, e sim de recuperar sua energia, sua vontade de se movimentar e sua confiança a cada passo. Então, se você tem mais de 60, 70 ou 80 anos e notou que caminhar já não é tão fácil como antes, fique comigo. Este vídeo pode lhe dar respostas e, sobretudo, soluções. Antes de começar, gostaria muito de saber sobre você. Conte nos comentários quantos anos você tem e de que cidade ou país está assistindo a este vídeo. Vou adorar ler você. Durante muitos anos repetiu-se uma frase perigosa: é normal que suas pernas doam, você já está mais velho. E essa frase, que soa compreensiva, na verdade fez com que milhares de pessoas vivessem com dor desnecessária. Porque nem todo mal-estar nas pernas está relacionado ao envelhecimento. Nem toda dor ao caminhar é algo que você deva aceitar com resignação. Sim, é verdade que com o passar dos anos, nossas articulações se desgastam, que os músculos ficam mais sensíveis e que os ossos precisam de mais cuidado. Mas há uma grande diferença entre um corpo que envelhece de forma saudável e um que começa a dar sinais de alerta que ninguém deveria ignorar. Por exemplo, se ao caminhar você sente um leve incômodo nos joelhos ou precisa de mais tempo para aquecer os músculos, isso pode fazer parte do envelhecimento natural. Mas se você passa a sentir cãibras fortes, queimação, fraqueza repentina, dormência ou dor que o obriga a parar a cada poucos metros, isso já não é normal. É um sinal de que algo não vai bem. O corpo tem muitas maneiras de nos avisar quando algo não está funcionando como deveria, mas se não estivermos atentos, podemos confundir esses sinais com coisas da idade. E é aí que começam os problemas. Quero contar a história da Rosa. Ela tem 76 anos, vive em um povoado pequeno e sempre gostou de sair para caminhar todas as manhãs. Era o seu momento de paz, de conexão consigo mesma. Mas há alguns meses, começou a sentir uma dor pontuda nas panturrilhas. No começo, ignorou. Pensou que fosse por causa do frio ou de uma noite mal dormida. Mas a dor continuava lá, e a cada dia ficava mais intensa. Rosa parou de caminhar. Passou a ficar mais tempo em casa, ficou mais sedentária, e com isso vieram outros problemas. Ganhou peso, sentiu-se mais cansada, mais desanimada. Quando a filha a levou ao médico, a primeira coisa que ouviram foi: provavelmente é a idade. Mas ela insistiu em fazer mais exames, e foi então que descobriram que tinha uma deficiência nutricional que estava afetando sua circulação. Não era a idade. Era uma carência que podia ser corrigida. Depois de algumas mudanças na alimentação,
alguns suplementos e exercícios leves, Rosa voltou a caminhar. E voltou a sorrir. O problema não é envelhecer. O problema é assumir que tudo o que acontece com você é culpa da velhice. Porque quando você faz isso, se resigna. E quando se resigna, deixa de buscar soluções. Então, se ultimamente você sente dor nas pernas ao caminhar, não ignore. Não diga a si mesmo, já tenho muitos anos, é normal. Pergunte-se, essa dor é nova? Aparece em momentos específicos? Tem piorado? Está afetando minha qualidade de vida? Porque por trás dessa dor pode haver uma causa tratável. E quando você descobre essa causa, recupera não apenas o movimento, mas também a esperança. Agora que você já sabe que nem toda dor nas pernas é fruto da idade, é hora de falar de uma causa muito comum e, ao mesmo tempo, muito ignorada: a deficiência de vitamina B12. Sim, a vitamina B12, uma vitamina essencial que muitas pessoas idosas não têm em níveis adequados e que afeta diretamente os nervos, os músculos e a circulação. E o mais alarmante é que essa deficiência não é facilmente percebida. Por isso é chamada de silenciosa. A vitamina B12 é fundamental para manter seu sistema nervoso em bom estado. Ajuda a proteger os nervos, a manter uma boa produção de glóbulos vermelhos e a levar oxigênio a todas as partes do corpo, incluindo as pernas. Quando falta, os sintomas não aparecem de uma vez. Começam aos poucos: um formigamento nos pés, uma sensação de dormência nas panturrilhas, cãibras noturnas, fraqueza muscular e, claro, dor ao caminhar. O problema é que muitos desses sintomas são confundidos com o processo natural de envelhecer. Quantas vezes você já ouviu frases como "isso é normal para a sua idade", "as cãibras vêm com os anos" ou "é por causa da circulação"? Demais. E muitas vezes, nem os médicos pedem exames para verificar os níveis de vitamina B12, a menos que haja uma suspeita muito clara. Mas a verdade é que a deficiência dessa vitamina é muito comum em pessoas com mais de 60 anos. Por quê? Porque com o tempo, o corpo perde a capacidade de absorvê-la bem a partir dos alimentos. Mesmo que você se alimente bem, seu estômago pode não estar processando a B12 de forma eficiente. E se, além disso, você toma certos medicamentos como antiácidos ou metformina, muito comum em pessoas com diabetes, o risco aumenta. Ouça isto. Conheci casos de pessoas que viveram por mais de 10 anos com sintomas como fadiga, fraqueza nas pernas, desequilíbrio ao caminhar, até pequenos tremores, e achavam que era simplesmente a velhice. Mas quando fizeram um exame de sangue, descobriram que tinham níveis baixíssimos de vitamina B12. Em outras palavras, não era a idade, era uma carência. Uma mulher chamada Teresa, de 78 anos, me disse que durante anos deixou de caminhar longas distâncias porque sentia um formigamento estranho nas pernas e uma fraqueza que lhe dava medo. Caiu uma vez no banheiro e isso a deixou ainda mais receosa. Achou que estava perdendo força por causa da idade. Mas, na realidade, tinha uma deficiência severa de B12 que nunca havia sido detectada. Assim que começou o tratamento adequado, o corpo passou a responder. O formigamento diminuiu, a força voltou aos poucos e ela recuperou a confiança para se movimentar sem medo. Esse tipo de história se repete mais do que você imagina. Por isso é tão importante estar informado. Porque se você tem sintomas como dor ou fraqueza nas pernas ao caminhar, dormência ou sensação de agulhadas nos pés ou nas mãos, dificuldade para manter o equilíbrio, cansaço crônico, falta de concentração ou névoa mental, é hora de considerar se você pode estar sofrendo de deficiência de B12. E não se preocupe, mais adiante neste vídeo vou contar como detectar essa deficiência e, o mais importante, como tratá-la e reverter seus efeitos de forma segura e natural. Agora que você sabe disso, identificou-se com algum desses sintomas? Se sim, não ignore.
Agora que você sabe o que é a deficiência de vitamina B12 e como ela pode afetar seu corpo, é hora de fazer algo muito importante: autoavaliar-se. E para isso, quero que você preste muita atenção a esta parte, porque alguns sintomas podem parecer pequenos, quase insignificantes, mas em conjunto podem estar lhe dizendo algo sério. Comecemos pelos sintomas físicos mais comuns. Se você teve um ou mais destes, seu corpo pode estar lhe avisando. Dor ou cãibras nas pernas, especialmente ao caminhar ou ficar muito tempo em pé. Fraqueza muscular, sobretudo nas coxas e panturrilhas. Dormência ou sensação de alfinetes nos pés ou nas mãos, como se estivessem adormecidos. Sensação de instabilidade, como se perdesse o equilíbrio sem motivo. Cansaço ou fadiga persistente, mesmo depois de uma boa noite de sono. Palpitações ou sensação de batimentos irregulares. Pele pálida ou amarelada. Falta de apetite ou perda de peso sem causa aparente. Agora, essa deficiência também pode afetar outras áreas, como o sistema nervoso e o emocional. Por isso, alguns sintomas que passam despercebidos são: mudanças de humor, sentir-se mais irritado, triste ou ansioso sem motivo claro. Perda de concentração ou dificuldade para pensar com clareza, o que muitos chamam de mente nublada. Problemas de memória de curto prazo. Tonturas leves, especialmente ao levantar-se rápido da cama ou de uma cadeira. Zumbidos nos ouvidos. E sabe o que é mais delicado? A maioria das pessoas não relaciona esses sintomas a uma deficiência. Acham que é normal sentir-se assim com a idade. Mas não é. Permita-me contar a história do Carlos, um homem de 75 anos que conheci há pouco. Carlos sempre foi ativo. Gostava de caminhar no parque todas as tardes. Mas com o tempo, começou a notar que suas pernas se cansavam mais rápido. Depois vieram as cãibras noturnas. Depois, a dormência. Também começou a esquecer coisas simples. Onde tinha deixado as chaves, o que tinha comido naquele dia. Achou que fosse parte do envelhecimento e não deu importância. Mas um dia tropeçou na cozinha e caiu no chão. Não foi grave, mas isso o levou ao médico. Após vários exames, descobriram que ele tinha uma deficiência importante de vitamina B12. Seu nível estava muito abaixo do mínimo. Carlos iniciou suplementação, fez mudanças na dieta e, em poucas semanas, começou a notar melhora. Hoje voltou a caminhar com confiança. Suas cãibras diminuíram e sua mente está mais clara. O caso dele não é único. Muitas pessoas como você, como Carlos, passaram anos ignorando pequenos sinais que o corpo dá. E fazem isso porque estão acostumadas a acreditar que tudo de ruim que sentem é normal para a idade. Mas você já não faz parte desse grupo. Está informado. Está prestando atenção. Então, faça uma pausa e pense. Você tem sentido fraqueza ou dormência nas pernas? Tem se sentido mais cansado ultimamente sem saber por quê? Tem tido esquecimentos ou confusão com mais frequência? Se respondeu sim a uma ou mais dessas perguntas, seu corpo pode estar pedindo ajuda. E você ainda está em tempo de fazer algo a respeito. Na próxima parte, vou lhe contar por que essa deficiência se torna mais comum com a idade e, o mais importante, como detectá-la corretamente. Porque não basta suspeitar, é preciso confirmar. É frustrante, mas acontece com mais frequência do que você imagina. Você vai ao médico, se queixa de dor nas pernas, de cansaço, de cãibras e sai com uma receita de anti-inflamatório, um creme ou simplesmente é normal para a sua idade. E com isso, você vai para casa, esperando melhorar, mas não melhora. Por que isso acontece? Por que tantos médicos não detectam a tempo uma deficiência como a de vitamina B12, que pode estar por trás de muitos desses sintomas? A resposta tem a ver com 3 grandes erros comuns no sistema de saúde atual. Primeiro, os sintomas são vagos e se confundem facilmente com o envelhecimento. Se você diz ao médico que sente cansaço,
tem cãibras, dificuldade de se concentrar ou formigamento nos pés, provavelmente ele pensará que é normal para a sua idade. E embora em alguns casos possa ser, em muitos outros é um sinal de que algo está errado. Mas como os sintomas não são dramáticos, não são considerados urgentes. Tratam-se apenas com soluções rápidas. Segundo, não se solicita o exame correto ou ele é interpretado de forma inadequada. Aqui está o maior problema. Muitas vezes, mesmo que o médico suspeite de uma deficiência, ele pede um exame de sangue geral ou o nível total de vitamina B12. Mas esse valor pode estar dentro da faixa, sem refletir o que realmente está acontecendo no seu corpo. A vitamina B12 pode estar no sangue, mas não estar sendo bem absorvida pelas células. Por isso, o ideal é que, além do valor total, sejam solicitados outros marcadores como homocisteína ou ácido metilmalônico, que podem mostrar se há uma deficiência funcional. Terceiro, trata-se apenas o sintoma, não a causa. Isso é muito frequente. Você tem dor nas pernas, analgésico. Tem dormência, creme muscular, tem cansaço, mais café ou comprimidos para animar. Mas ninguém se detém para perguntar por que tudo isso está acontecendo. Coloca-se um curativo sobre um problema profundo. E é aqui que você pode fazer a diferença. Se sentir que seu médico não está vendo o quadro completo, não tenha medo de fazer perguntas. Pergunte se sua dor pode estar relacionada a uma deficiência. Peça para analisarem seus níveis de vitamina B12. Se você já fez um exame, peça que expliquem claramente o resultado. E se tiver dúvidas, busque uma segunda opinião. Muitas pessoas idosas passaram anos com dores, fadiga e sintomas neurológicos simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de olhar além do sintoma. E não se trata de culpar os médicos. A verdade é que muitos estão sobrecarregados, com pouco tempo por paciente, e focam em apagar o incêndio mais evidente. Mas você pode ajudar a mudar isso levando informação, fazendo perguntas e mostrando que está envolvido com a sua saúde. Então, o que você pode fazer a partir de hoje? Aqui vai uma pequena lista que pode servir como guia na sua próxima consulta. Pergunte diretamente: isto poderia estar relacionado a uma deficiência de vitamina B12? Peça um exame específico. Poderiam incluir homocisteína e ácido metilmalônico além do valor total de B12? Se você já faz tratamento para outra condição, pergunte: este medicamento pode afetar meus níveis de vitaminas? Se você consome pouca carne ou produtos de origem animal, mencione: eu não consumo muita proteína animal. Isso pode afetar meus níveis de B12? Lembre-se, você é o principal defensor da sua saúde, e estar informado é a melhor ferramenta que você pode ter. Na próxima parte, vamos falar de algo muito importante. Como você pode corrigir essa deficiência, quais alimentos ajudam e quais suplementos realmente funcionam. Porque saber que você tem um problema é apenas metade do caminho. O mais importante é saber como solucioná-lo. Saber que você tem uma possível deficiência é só o primeiro passo. O mais importante é saber como corrigi-la de forma segura e natural. E aqui tenho boas notícias. Sim, é possível melhorar, mesmo em idades avançadas, desde que você haja a tempo e com constância. Vamos dividir em 3 áreas fundamentais: alimentação, suplementos e estilo de vida. 1. Alimentos que ajudam a corrigir essa deficiência. A vitamina B12 não é produzida pelo corpo. Você só pode obtê-la pela alimentação ou por suplementos. Os alimentos mais ricos nessa vitamina são fígado de boi ou de frango, uma das fontes mais potentes, peixes, especialmente salmão, sardinha e atum, mariscos, como ameijoas e mexilhões, ovos, sobretudo a gema, laticínios, queijo, iogurte e leite integral. Se você segue uma dieta com pouca proteína animal ou não consome esses alimentos com regularidade, é mais provável que tenha essa deficiência,
e talvez seja a hora de reconsiderar alguns hábitos alimentares. Além disso, uma boa digestão é essencial. Com o envelhecimento, muitas pessoas produzem menos ácido no estômago, o que dificulta a absorção da B12, mesmo comendo os alimentos certos. Portanto, se você tem problemas digestivos ou toma medicamentos para refluxo, vale a pena conversar com o médico sobre isso. 2. Suplementos recomendados. Quando os níveis estão muito baixos, muitas vezes a alimentação não basta para recuperá-los. Nesses casos, os médicos costumam recomendar suplementos de vitamina B12. Há duas formas comuns: cianocobalamina, a mais comum, mas nem sempre a melhor absorvida. Metilcobalamina, a forma ativa e geralmente mais eficaz, especialmente em adultos mais velhos. Você a encontra em comprimidos, cápsulas, gotas sublinguais ou até injeções, dependendo do nível de deficiência. É fundamental consultar seu médico antes de tomar qualquer suplemento. Não porque seja perigoso, de fato, a vitamina B12 é muito segura, mas porque cada pessoa tem um contexto diferente, e é importante que o tratamento seja personalizado. 3. Mudanças no estilo de vida. Uma boa nutrição é essencial, mas há outras coisas que você pode fazer para ajudar o corpo a absorver melhor os nutrientes e reduzir os sintomas. Pegue sol pela manhã por pelo menos 15 minutos. Embora não influencie diretamente a B12, melhora o humor, fortalece a saúde geral e estimula outras funções essenciais. Caminhe todos os dias, nem que seja um pouco. O movimento melhora a circulação, fortalece os músculos e ajuda a combater a fraqueza e a dormência. Cuide da postura. Evitar longos períodos sentado na mesma posição ajuda o oxigênio a chegar melhor às pernas e evita desconfortos. Evite excesso de álcool e o tabaco. Ambos dificultam a absorção de vitaminas essenciais. Mantenha-se bem hidratado. A boa hidratação facilita todas as funções celulares, incluindo a absorção de nutrientes. E o mais importante, ouça seu corpo. Se notar melhor ao mudar a alimentação ou começar um suplemento, anote. Se não notar mudanças, volte ao médico e continue investigando. Lembre-se de que sua saúde não é estática. É algo que você pode fortalecer, cuidar e melhorar, mesmo com mais de 70 ou 80 anos. Na próxima parte vamos falar de como montar um plano diário simples para incorporar esses hábitos de forma realista, sem se sentir sobrecarregado. Porque constância não é fazer tudo perfeito, é fazer o possível, todos os dias. Você gostaria de saber como montar seu próprio plano de ação? Às vezes acreditamos que o tempo cura tudo, que se algo dói hoje, amanhã vai passar. Mas há sinais que não devem ser ignorados, porque com o tempo não se curam, se agravam. E esse é o caso de muitas deficiências silenciosas, como a de vitamina B12. Quando não é detectada e tratada a tempo, os efeitos não só persistem, como se tornam crônicos. E as consequências podem mudar completamente sua qualidade de vida. Primeira consequência: dano neurológico. Uma deficiência prolongada dessa vitamina pode danificar os nervos. No começo é um simples formigamento ou dormência nos pés. Depois, pode virar sensação de ardor, de pontadas, de dor constante. Nos casos mais graves, pode até dificultar o movimento, o equilíbrio ou a coordenação. E o dano aos nervos, quando já é profundo, é irreversível. Segunda consequência: perda de mobilidade e quedas frequentes. Quando suas pernas começam a doer cada vez que você caminha, o mais normal é você se mover menos. Caminha menos, sai menos, faz menos esforço. Parece lógico, mas esse descanso que parece ajudar, na verdade enfraquece ainda mais os músculos. Perde-se força, perde-se estabilidade. E quando isso acontece, tropeços viram quedas. Uma queda em uma pessoa idosa não é uma simples queda. É fratura de quadril.
é cirurgia. É perda de independência. É o início de uma cadeia de problemas que poderia ter sido evitada com algo tão simples quanto revisar os níveis de uma vitamina. Terceira consequência: aumento da dependência. Quanto menos você caminha, menos faz. Quanto menos faz, mais depende. O que antes fazia sozinho, agora precisa de ajuda. E o mais doloroso não é pedir, é sentir que já não consegue viver sem ela. Muitas pessoas idosas acabam perdendo a autonomia não por uma doença grave, mas por um desgaste lento e silencioso provocado por uma deficiência não tratada. Quarta consequência: deterioração cognitiva. Sim, isso mesmo. Essa vitamina também é essencial para o cérebro. Quando os níveis ficam baixos por muito tempo, podem afetar a memória, a concentração e o humor. Há estudos que mostram que a deficiência de B12 pode se parecer com os primeiros sintomas do Alzheimer. Não porque seja Alzheimer, mas porque afeta as mesmas funções. E a boa notícia é que, se detectada a tempo, pode ser revertida. Mas se não, esse deterioro avança. E avança em silêncio. A história do Luiz. Luiz tem 74 anos. Durante 2 anos viveu com dor nas pernas. Achava que era normal. É a idade, dizia. Já não tenho 20 anos. Caminhava cada vez menos. Sentia-se mais desajeitado. Caía com facilidade. E um dia caiu em casa. Nada grave, mas foi a gota d'água que o fez buscar ajuda. Fizeram um exame e descobriram que seus níveis de vitamina B12 estavam no chão. Ninguém havia mencionado isso antes. Nunca tinham checado. Ele começou a suplementar, mudou a alimentação e, em menos de 3 meses, recuperou a energia nas pernas. Voltou a caminhar sem medo, passou a dormir melhor e, o mais importante, voltou a sentir-se ele mesmo. E se Luiz não tivesse feito nada, talvez hoje estivesse em uma cadeira de rodas, dependendo dos outros, sentindo que a vida já tinha passado. Mas não foi assim, porque ele agiu a tempo. Seu corpo está sempre falando com você. Às vezes sussurra, às vezes cutuca. Outras vezes, simplesmente rende menos do que antes. Mas a mensagem é a mesma. Preste atenção. Nem tudo o que está acontecendo com você é a idade. Nem toda dor significa deterioro irreversível. Nem todo cansaço faz parte de um caminho inevitável. Muitas vezes, é um sinal de que algo pode mudar e que ainda há tempo para isso. E eu sei que às vezes a gente cansa. Cansa insistir para ser ouvido. Cansa pensar que ninguém entende o que você sente. Cansa ter que lutar para manter sua independência. Mas escute bem, você não está sozinho. Milhares de pessoas idosas vivem o mesmo que você. Sentem os mesmos sintomas e acreditam, erroneamente, que não há solução. A verdade é que você é mais forte do que pensa. Se chegou até aqui, se ouviu cada parte desta mensagem, é porque há uma parte sua que quer melhorar, que quer recuperar a energia, a força e a vitalidade. E digo mais, nunca é tarde. Não importa se você tem 60, 70, 80 ou mais. Enquanto respirar, enquanto pensar, enquanto caminhar, ainda que um pouco, está em tempo de se cuidar melhor. Faça isso por você. Pela versão sua que quer continuar aproveitando a vida. Que quer caminhar sem dor, sem medo de cair. Que quer levantar-se com vontade, não com fadiga. Faça também por quem o ama, porque quando você está bem, tudo à sua volta melhora. Hoje você aprendeu que a dor nas pernas ao caminhar nem sempre é envelhecimento. Que pode ser uma deficiência silenciosa. E que há o que fazer a respeito. Então, por favor, ouça-se, informe-se e haja. E agora, me conte nos comentários. Quais desses sintomas você reconhece em si ou em alguém próximo? E se este vídeo ajudou você, compartilhe com quem precisa.
Pode ser que você seja o motivo de alguém recuperar a esperança. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem.